O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve grande fome em toda a região houve grande fome em toda a região e havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade, levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que estas palavras do Santo Evangelho cancelam os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Deus nos congrega nesta Basílica Santuário para nos alimentarmos com sua palavra e com o santo sacramento da Eucaristia. A palavra de Deus é uma unidade. Não podemos separá-la do conjunto da Sagrada Escritura. Por isso, para nós compreendermos muito bem a mensagem que São Lucas nos oferece no Evangelho de hoje, é necessário referir-nos aos versículos que antecedem o trecho de hoje. Na sinagoga em Nazaré, quando Jesus entrou, ele fez a proclamação da palavra. Ele leu no livro do profeta Isaías o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para dar a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano da misericórdia, um ano da graça do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 19. Este é o programa de Jesus, da missão, do ministério que ele vai cumprir. E quando Jesus terminou de proclamar esta mensagem, ele disse: hoje
se realizou estas palavras que acabaram de ouvir. Em Jesus se realizou toda a palavra da profecia de Isaías. Todo mundo na sinagoga ficou encantado, todo mundo admirava as palavras cheias do encanto e que saíam da boca de Jesus. Logo, esse encanto vai deixar o espaço para o questionamento. De onde lhe vem toda essa sabedoria? Perguntaram-se. De onde lhe vem todo esse poder de realizar todos esses milagres? Ele não é o filho de José, ele não é o filho de Maria, seus irmãos, suas irmãs não vivem conosco. Começaram a interrogar-se sobre a identidade, sobre a origem de Jesus. E Jesus vai então dizer: o profeta não é bem recebido na sua pátria, na sua terra. Diante da rejeição de Jesus, ele vai nos apresentar dois exemplos do Antigo Testamento. Um desses exemplos é o conteúdo da primeira leitura que proclamamos hoje. Ele deu como exemplo o profeta Elias. No tempo em que não chovia, havia 3 anos e 6 meses, Elias foi enviado à casa de uma viúva da Sarepta, que não era israelita. E no tempo do profeta Eliseu, quando havia muitos leprosos em Israel, nenhum deles foi curado, mas um estrangeiro, Naamã, o sírio. Tudo isso mostra o quanto Jesus entra na nossa vida, mas não percebemos esta presença. E quando eles ouviram estas palavras de Jesus, se irritaram, ficaram furiosos, queriam precipitar Jesus, queriam matar a Jesus. É isso, meus irmãos e minhas irmãs. Quando a palavra de Deus nos coloca diante dos desafios da nossa vida, quando ela nos coloca diante das realidades do nosso dia a dia, nós ficamos bravos, ficamos irritados, furiosos contra o Senhor. Que de interiorizar esta palavra para perguntar-nos o que Deus quer de mim, o que Deus espera de mim, nós começamos a reclamar, a murmurar e a cobrar a Deus. E assim, sua presença passa despercebida na nossa vida. Jesus quer nos ensinar hoje que Israel é povo escolhido por Deus. Esse privilégio não é para limitar a ação e o poder de Deus, mas Israel tem uma missão de testemunhar. Testemunhar o quê? Testemunhar a universalidade da salvação que vem de Deus. Assim como confessou o Naamã, o sírio, agora eu reconheço que não há outro Deus, um verdadeiro Deus, do que o Deus de Israel, o Deus que fez o céu e a terra. Todos nós deveríamos aprender
que o Deus é um Deus que vem salvar a todos, aos judeus e a toda a humanidade. E nós cristãos hoje, nós somos o novo povo de Israel. Nós somos os novos testemunhas desta salvação que Jesus nos trouxe. Nós somos aqueles que devem manifestar ao mundo a grandeza deste poder de Deus. E, portanto, nós devemos configurar a nossa vida à vontade de Deus. Não deixemos que Jesus passe na nossa vida sem marcar, sem transformar. Não fiquemos as mesmas pessoas depois de fazer esta experiência do encontro com Jesus. O Senhor Jesus quer nos purificar. O Senhor Jesus quer nos salvar. O Senhor Jesus quer nos libertar de todas as coisas que nos mantêm presos, que nos mantêm cegos, que nos mantêm impossibilitados de reconhecer a sua presença e a sua ação na nossa vida. Por isso, é necessário que nós nos alimentemos espiritualmente. É necessário que nós nos alimentemos cada dia com a palavra de Deus, com os santos sacramentos, força máxima para nos abrir os olhos do coração e irmos ao encontro do Senhor e, consequentemente, irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. Devemos agradecer a Deus pelo seu poder. Ele nos revela este poder porque não se deixa prender pelos nossos caprichos. Quando eles queriam precipitar Jesus, ele passou no meio deles e foi embora, continuar a sua missão. Isto quer nos revelar que nós, diante da grandeza de Deus, devemos cair em adoração, em louvor, em agradecimento, para que esta grandeza, este poder possa transformar-nos e nos capacitar para que, ao exemplo do nosso Senhor Deus, possamos então nos tornar um sinal da grandeza e do poder de Deus, para que todas as nações confessam, reconhecendo que não há outro Deus senão o Deus que fez o céu e fez a terra. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós servamos, o Deus que nos salva e que nós recebemos em cada Eucaristia. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda por nós para que sejamos atentos, atentas à presença e às diversas manifestações de Deus na nossa vida e que não deixemos esta presença amorosa de Deus passar despercebida, mas que ela deixe a sua marca na nossa vida e cada dia possamos glorificar e louvar ao Senhor nosso Deus. Que seja louvado o santíssimo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.